Eu queria pedir a você que pudesse abrir a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 16, vai ser a nossa leitura. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos nesse primeiro domingo de 2024, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que continue a nos guiar, a nos orientar conforme a Tua palavra, Senhor. E te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente aquilo que nós precisamos hoje aprender enquanto igreja do Senhor Jesus para esse tempo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa última ministração aqui sobre esta carta de 1 João, nós vimos que João, ele tinha acabado de falar que não pratica a justiça nem ama seu irmão, é considerado como filho do diabo. João afirma que quem não pratica a justiça e quem não ama seu irmão é considerado como filho do diabo. E agora, por contraste, João vai nos apresentar a evidência da salvação. Qual seria uma das evidências da salvação aqui? Amar ao próximo. Essa é uma grande evidência da salvação. Então, aqui nesse texto que nós lemos, queridos, João, ele vai fazer um contraste entre o ódio de Caim, que levou a matar a seu irmão, ao amor de Cristo, que deu a sua vida por nós para perdão dos nossos pecados. Vemos aqui nesse texto quatro tipos de relacionamento. Primeiro, um relacionamento aqui, níveis de relacionamento. Um nível de relacionamento de homicídio, de ódio, de indiferença e de amor. A única diferença que há, queridos, entre homicídio e ódio é o ato exterior de tirar uma vida. Porque se nós formos analisar a intenção interior, ela é a mesma. A prova do amor cristão não é apenas de deixar de fazer o mal aos outros. Nós vamos aprender aqui que o amor cristão, ele envolve a prática do bem, a prática de boas obras. Uma pessoa, ela não precisa ser homicida para pecar, mas nós vamos aprender aqui que alguém guardando ódio no seu coração, ela já está pecando contra o Senhor. Também precisamos entender que o fato de você não odiar alguém, mas o fato de você também não ajudar
alguém, você também está em pecado diante do Senhor. E aqui, o amor, ele não pratica o mal, nem é indiferente. O amor, ele tem por prática o bem, as boas obras. E aqui eu quero analisar com você nessa noite esse contraste do amor. Nós vamos analisar o amor de Caim, o ódio de Caim e, por fim, o amor de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o amor fraternal é uma mensagem antiga e não uma novidade. Versículo 11, vamos ler novamente. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João está lembrando a igreja desta mensagem, que não é uma mensagem nova, é uma mensagem que está presente desde o Antigo Testamento, desde os livros do Antigo Testamento. Deus já havia falado que nós devemos amar ao próximo. E isso aqui foi reforçado ainda mais por Jesus. Jesus vai dizer que nós também devemos amar ao próximo. Então João está deixando bem claro que aquilo que ele está ensinando à igreja não é uma mensagem nova. Não é uma novidade, mas é algo que Deus já vem ensinando há muitos anos para o seu povo. Então essa pregação de João não era uma novidade, ao contrário da pregação dos falsos mestres, que era uma novidade. Estes falsos mestres se orgulhavam do seu novo ensino recebido por uma iluminação especial. João vai confrontar esses falsos mestres, mostrando que a mensagem de Deus, desde o início, é de que nós devemos amar aos nossos irmãos. O conteúdo dessa mensagem aqui é que os cristãos, eles devem amar uns aos outros. Essa mensagem aqui, acerca do amor, ela está presente em toda a Escritura Sagrada. Jesus chegou a dizer que o amor é o maior dos mandamentos. O apóstolo Paulo destacou que o amor é o cumprimento da lei. Então, esse é o versículo 11. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O segundo ponto aqui, queridos, é que o amor fraternal, ele promove o bem e não o mal. João quis dizer aqui que nós não devemos amar segundo Caim. O que é amar segundo Caim? É amar com falsidade, é amar só de palavras, é dizer que ama, mas com o coração tem ódio, tem rancor por aquela pessoa. É um amor dissimulado, falso. Está presente nos lábios de muitos, mas não está presente no coração. E aqui a gente vai aprender que Caim, ele amava com palavras, mas de fato, de verdade, ele não amava. Por isso, ele vai assassinar a seu irmão, assassinou seu irmão. A Bíblia é bem clara em dizer que Caim, ele era do maligno. E ele matou, assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más. E as obras do seu irmão eram justas. João interpreta aqui, na narrativa de Gênesis, o grande motivo de Caim ter matado Abel. Qual foi? Por que Caim resolveu matar Abel? Porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram justas. Caim ficou com inveja de Abel. Abel incomodava Caim. Abel não tinha pecado nenhum, ele era um homem reto, justo diante de Deus. Mas mesmo assim ele incomodava a Caim. A Bíblia diz aqui, queridos, por toda a Bíblia você vai ver em Hebreus, em Mateus, no próprio livro de Gênesis, falando sobre Abel. Abel, ele era um homem de fé, era um homem justo, e a Bíblia diz que Deus se agradou dele e da sua
oferta. A Bíblia vai dizer também sobre Caim. E diz que Caim era do maligno, que ele era falso, que ele possuía um ódio mortal contra o seu irmão. E o que foi motivado esse ódio no coração de Caim? A vida de Abel. Abel vivia de maneira justa. Então, no coração de Caim, foi gerando uma inveja devido às atitudes do seu irmão Abel. A inveja o levou a odiar e matar aquele a quem ele devia amar e imitar. O caso aqui não é que Caim assassinou seu irmão e assim se tornou um filho do diabo. Não. Caim era o filho do diabo e por isso ele assassinou o seu irmão. As suas obras eram malignas e culminaram com o assassinato do seu irmão. Séculos depois, os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus. Perseguiram Jesus, contaram mentiras sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus era um homem reto, era um homem justo. Não havia nada contra a pessoa de Jesus. Mas os fariseus ali, muitos deles, eram filhos do diabo também. E por isso se levantaram contra Jesus. As trevas tentando se levantar contra a luz. O apóstolo João diz que Caim é um símbolo do mundo que nos odeia. Todo aquele que é considerado como um filho de Caim, significa uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não quer saber de Deus, uma pessoa que não quer saber da vontade do Senhor. Existe uma música da banda Catedral antiga, talvez vocês nem conheçam a banda, né? Que é Filhos de Caim. Então ele fala sobre isso, que a inveja de Caim sobre o seu irmão Abel o levou a matá-lo. E a inveja, queridos, aqui aconteceu porque Abel era luz e as trevas nunca irão gostar da luz. Isso é fato. Abel, ele era um homem amoroso, piedoso. Não foram os pecados de Abel que incomodaram a Caim, não foram as más atitudes de Abel que incomodaram a Caim. O contrário. Abel era um homem bom, era um homem que procurava agradar a Deus, e isso incomodou a Caim. Assim também, queridos, João está nos ensinando aqui que se nós formos retos, justos diante de Deus e diante dos homens, o mundo vai se incomodar. Vai se incomodar com você. Se não está se incomodando com você, é porque existe algo que precisa ser consertado na sua vida. Porque a Bíblia é clara em dizer que as trevas se incomodam com a luz. E aqui, queridos, Caim teve ódio do seu irmão, porque o seu irmão era luz, o seu irmão era justo, o seu irmão era piedoso diante de Deus. E assim também, queridos, hoje o mundo odeia a igreja, não porque a igreja está nas trevas, mas porque a igreja está na luz. Os inimigos dos cristãos, eles sempre foram movidos pelo ódio milenar do diabo, de querer ir contra tudo o que era de Deus. O mundo, ele se levanta contra Cristo, e Cristo está na igreja, e é por isso que o mundo se levanta contra a igreja do Senhor também. E aqui, queridos, eu quero dar um parêntese sobre essa história, esse texto que nós estamos lendo aqui, e queria pedir a você que fosse lá no livro de Gênesis, capítulo 4, que nós vamos ver lá alguns versículos sobre a história que envolve aqui a Caim e o assassinato do seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 3, nós vamos ler. Versículo 3, vamos ler. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que foi a oferta de Caim? Foi o fruto da terra, tá? Guarde essa informação. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho,
Qual foi a oferta de Abel? Foi do rebanho. E da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre esse processo de rebeldia espiritual de Caim é que Caim ele quis adorar a Deus sem observar a vontade de Deus, sem observar os preceitos de Deus. Eu pedi para vocês destacarem aqui a oferta dos dois. A oferta de Caim foi o fruto da terra. A oferta de Abel foi do rebanho e da gordura. Queridos, Deus se aproximou, a aproximação de Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela se dava através do derramamento de sangue. Então Deus, desde lá de Abraão, desde o início, ele já fala sobre a questão do sacrifício como forma de perdão de pecados e como forma de adoração. Então, queridos, a aproximação de Deus se dava por meio do sangue, sacrifício de animais, porque esse sacrifício de animais, ele vai apontar para o sacrifício perfeito de Cristo ali na cruz. Todos os sacrifícios da antiga aliança, eles vão apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Caim sabia disso. A oferta que agradava ao Senhor, a oferta que adorava ao Senhor, não era fruto da terra, era derramamento de sangue. E ele, sabendo disso, não se importou. Ele deu aquilo que ele não queria, provavelmente. Ele não se importou com os preceitos de Deus. Quando Caim ele traz a sua oferta a Deus como um fruto da terra, ele estava desprezando o caminho de Deus, ele estava desprezando a vontade de Deus, ele estava desprezando a sua palavra, ele estava desprezando as prescrições que Deus havia dado ao culto. Deus, ele quer ser adorado, mas ele não quer ser adorado do meu jeito ou do seu jeito. Ele quer ser adorado do jeito dele. Amém? E como nós aprendemos o jeito certo de adorar a Deus? Através da sua palavra. E aqui Caim não quis saber de nada disso. Ele quis aparentar ser um adorador, mas no final se revelou como uma pessoa que não queria saber de adorar a Deus. Ele queria abrir um caminho até Deus feito pelos seus próprios méritos, feito da sua própria forma. Ele queria chegar a Deus através de obras das suas mãos. Ele queria chegar a Deus sem a graça do Senhor. Nós precisamos, queridos, observar os preceitos. Nós precisamos observar a palavra de Deus. Deus, ele quer ser adorado, mas ele quer ser adorado do jeito dele. Não adianta, por exemplo, nós vimos aqui um culto como esse, cantar louvores, ouvir uma palavra, um sermão, mas se durante a semana a gente não honra a Deus, se durante a semana a gente não pegou um momento para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra do Senhor, se durante toda a semana nós fomos mentirosos, enganadores, chamando palavrão pela rua, assistindo pornografia, coisas que não agradam o Senhor, aí chega aqui e quer mostrar um culto de adoração, ele não acontece, porque nós precisamos adorar o Senhor do jeito que Ele quer, do jeito que Ele prescreveu que Ele quer ser adorado. O nosso culto racional não é apenas essa reunião. Nós, provavelmente lá às 20 horas, a gente vai terminar este culto aqui, este culto público, mas o seu culto espiritual, a sua adoração, o seu culto racional, ele não termina. O seu culto racional, ele começou no dia em que Cristo te salvou, no dia em que você foi regenerado, no dia que você foi alcançado pelo Senhor. Então, queridos, no dia a dia, as tuas atitudes vão dizer se você está adorando a Deus ou não.
Quando você vê 100 reais no chão e vê que a pessoa que estava na tua frente deixou cair, e você resolve devolver, você está adorando a Deus. Aí quando tu fica com o dinheiro, não está adorando a Deus. Parece coisa simples, mas é o nosso dia a dia. A forma como nós tratamos a nossa família, a esposa, o esposo, os filhos, os tios. A forma como nós vivemos a nossa vida. A nossa vida, queridos, de maneira geral, é uma vida que precisa ser de adoração ao Senhor Jesus. O teu culto, ele começou no dia da tua conversão. Muita gente reclama, chega num culto, chega numa igreja, reclama do louvor, reclama que a palavra foi devagar, porque ele quer ser cheio da presença de Deus no culto. Mas não devia ser assim. Você deveria ser cheio do Espírito Santo na sua casa, buscando a Deus, orando, jejuando, se consagrando, lendo a palavra. E aí sim você vai chegar aqui dando glória, exaltando o nome do Senhor, e Deus vai usar você. Essa é a forma correta que o Senhor deseja de cada um de nós. Caim, ele quis prestar um culto a Deus sem examinar o próprio coração. Deus, ele é bem claro na sua palavra, ele fala sobre a questão da oferta. Quando você tiver algo contra teu irmão, primeiro te reconcilia com teu irmão, depois vai entregar a tua oferta. Deus, ele está preocupado como está o nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração? E Caim, ele prestou um culto a Deus aqui sem examinar o coração dele. O coração dele cheio de maldade, de ódio, de rancor. Ele quis fazer de qualquer jeito. Ele quis ser um religioso. Agir com falsidade diante dos homens. E aqui o apóstolo João, ele é enfático em afirmar: Caim era do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta. Ele queria separar o culto dele da vida. Ele queria viver uma vida toda desregrada e no final bancar como um adorador. A Bíblia diz que Deus não está em busca de adoração. Porque se fosse em busca de adoração, até os ímpios poderiam adorar. Deus está em busca de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adoração em todo tempo. É adoração como estilo de vida. É você viver uma vida que glorifique a Deus. É você tomar atitudes. É você andar por lugares pensando: isso que eu vou fazer, esse lugar que eu vou, vai glorificar o nome de Jesus? Vai proclamar o nome de Jesus ou vai ser escândalo para o nome de Jesus? Isso é que nós precisamos analisar, queridos. Deus não se agrada de rituais separados dos seus preceitos, da sua vontade. O culto sem vida, ele é uma abominação para Deus. O culto agradável a Deus é aquele que obedece à sua palavra. O culto agradável a Deus é aquele que faz do jeito que o Senhor quer, não do jeito que nós queremos. Davi, ele quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Teve uma boa intenção, mas ele fez da forma errada. Ele pegou a Arca da Aliança, colocou numa carroça e colocou os animais para levar. Chegou um certo momento do percurso, essa Arca da Aliança estava prestes a cair. Então ali, o seu servo Uzá vai segurar aquela arca para não cair, e a Bíblia diz que ele morre instantaneamente. Davi ficou triste, pensou diante de Deus: Deus, eu estou fazendo o que te agrada, eu estou levando a arca que simboliza a tua presença para o meio do teu povo, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Ele começa a questionar Deus, aquela atitude. Mas a Bíblia diz que a forma correta de carregar a Arca da Aliança não é numa carroça, não são os animais, mas a forma correta de carregar a Arca da Aliança era através dos ombros dos levitas. Então, queridos, Davi tinha a motivação correta, mas ele estava fazendo da forma errada.
Porque não é do meu jeito, do seu jeito, é do jeito que Deus prescreveu na sua palavra. Amém? E muitas vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas não está, porque nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. Caim, ele quis prestar um culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja do seu irmão Abel. O apóstolo João aqui lhe diz no versículo 12 que nós lemos, que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. De nada adianta nós trazermos ofertas a Deus se o nosso coração for um poço de inveja, de ódio e de rancor. A relação com Deus não pode estar certa se a minha relação e a sua relação com o próximo também não estiver correta. Antes de Deus aceitar a oferta, Ele quer aceitar o ofertante. A Bíblia diz aqui que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não foi primeiro da oferta e depois de Abel. Deus primeiro está preocupado na sua adoração, da sua vida, de como você tem agido diante das circunstâncias. Não podemos separar o culto da vida. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Ele era do maligno, ele não conhecia Deus. Ele não cultuava a Deus, ele cultuava a si mesmo. Ele estava afrontando a Deus ali com uma oferta errada, da forma errada e com a motivação errada. Ele queria enganar a Deus com o status de adorador, quando não passava de um filho do maligno. E nós aprendemos aqui que a raiz do problema de Caim era a inveja. Ele se desgostou ao ver que Deus havia aceitado seu irmão e a sua oferta, ao passo que ele mesmo e sua oferta foram rejeitados. E qual foi a decisão dele? Caim decidiu matar o irmão. Ele poderia ter escolhido imitar o irmão, mas ele preferiu matar a seu irmão. A inveja de Caim o levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Querido, aquele que é nascido de Deus, aquele que tem Deus no coração, ele pode errar, mas ele vai ser confrontado e ele vai se arrepender. Essa é uma atitude de alguém que nasceu de novo. Agora, se você é confrontado diante do seu pecado e você não se arrepende, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender. A Bíblia é clara sobre isso. Não apenas aqui Caim sentiu inveja, mas ele vai consumar o seu pecado, levando o seu irmão à morte. Ele não apenas odiou seu irmão, mas o fez de uma forma terrível. Ele odiou não pelo mal que Abel praticara, mas pelo bem. Ele odiou Abel, não pelos erros, mas pelas suas virtudes. A luz de Abel cegou Caim. As atitudes de Abel, a forma correta dele agir, endureceu o coração de Caim. A vida de Abel, ela acabou trazendo morte ao coração de Caim. O culto de Caim, que era para aproximá-lo de Deus, faz com que ele fique ainda mais afastado. O seu culto não passava de uma falsidade, de uma máscara grotesca para esconder o que havia dentro do seu coração, que era inveja, ódio e rancor. Caim, ele deu mais um passo na direção do abismo ao rejeitar a exortação de Deus. Então, nós lemos aqui que o texto nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas que não se agradou da oferta de Caim. Deus vai exortá-lo aqui no versículo 5 ao 7. Acompanhe comigo. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não apenas estava errado, mas ele não queria se corrigir. Perceba aqui Deus confrontando Caim, dando uma oportunidade para que ele se arrependa. E qual foi a atitude dele diante do confronto? Não foi de arrependimento, foi de endurecimento do seu coração. Caim preferiu o caminho da rebeldia ao caminho da obediência. Longe de se arrepender, de tomar um novo rumo, Caim deu mais um passo na direção ao pecado. Ele não deu as costas para o pecado, ele deu as costas para Deus. E ele colocou no seu coração a vontade, o desejo de matar ao seu irmão. A exortação de Deus aqui produziu nele endurecimento. Era para ele ter quebrantado o coração dele, mas produziu endurecimento. Caim, em vez de cair em si e arrepender-se, ele irou-se de maneira bem forte. Em vez de voltar para Deus, ele fugiu de Deus. Ele podia ter imitado o exemplo do seu irmão, mas ele preferiu assassinar a seu irmão. Caim, ele prossegue em sua rebeldia ao maquinar o mal contra seu irmão. Versículo 8, vamos ler. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Queridos, veja bem aqui. Caim, ele pensou que o seu problema era Abel e não seus próprios pecados. Pensou que a única maneira de ser aceito por Deus era tirar o seu irmão do seu caminho. Ele olhou Abel não como alguém a ser admirado, mas como alguém para ser eliminado. E aqui a eliminação de Abel parecia recompensá-lo mais do que a própria aceitação. Caim falsamente, você percebe aqui no versículo 8, de maneira bem falsa, ele convida seu irmão para ir ao campo. Ele apresenta aqui como um amigo, como um irmão amoroso. As suas palavras eram doces, mas o seu coração era carregado de veneno. Caim era um vulcão efervescente de ódio por dentro. Era alguém que era doce nas palavras, mas que tinha veneno no seu coração. Ele maquinou a morte do irmão com gestos de amor e de amizade. Ele enganou Abel e o matou. E infelizmente, nós não conhecemos o que há dentro das pessoas. E muitas pessoas são assim. Elas vêm a nós com doces palavras, até mesmo com boas ações, mas por dentro elas querem nos causar o mal. E isso estava acontecendo aqui com Caim. Caim, ele revela pertencer ao maligno e ser exemplo do mundo ao esconder seu pecado e rejeitar o juízo de Deus. Perceba que quando Caim, ele mata o seu irmão, e no grego, essa palavra aqui no hebraico, desculpe, fala que ele cortou a garganta do seu irmão. É a expressão que diz que ele cortou a garganta do seu irmão. Então ele o matou com violência, com brutalidade. E mesmo assim Deus foi confrontar novamente Caim.
E Caim aqui, longe de se arrepender, ele ficou apenas preocupado com o que iria acontecer com ele. Não demonstra nenhum arrependimento. Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas o confrontou depois disso. Caim colheu o que plantou. Ele preferiu fugir de Deus do que obedecê-lo. Voltemos agora lá, 1 João capítulo 3. Vamos ver o versículo 13. Versículo 13 nos diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O amor fraternal, ele desperta o ódio do mundo. Então João aqui, ele está exortando a igreja para não ficar escandalizada quando perceber o ódio que o mundo tem pelos cristãos. E aqui, quando fala mundo, é todo esse sistema de Satanás, sistema pecaminoso. Os filhos de Caim são filhos do maligno. Eles odeiam a igreja como odiaram a Cristo. Então João ele usa o exemplo de Caim para dizer o seguinte: irmãos, assim como Caim, que era filho do maligno, ele teve ódio do seu irmão Abel, que era justo, assim também o mundo vai odiar vocês, não porque vocês fizeram algum mal contra eles, não porque vocês atrapalharam alguma coisa, eles vão odiar vocês pelo simples fato de vocês serem justos, retos, como eu fui. Então João está falando à igreja: não fique escandalizada com esse ódio do mundo, é o mesmo ódio que Caim sentiu por Abel. Eles odeiam a igreja exatamente porque quem está na igreja é o Cristo. O mundo odeia Cristo na igreja. Quando o mundo persegue a igreja, ele está perseguindo o próprio Cristo. Aí nós temos que tomar um cuidado. Quando o mundo não está perseguindo a igreja, existe algo de errado. E a igreja, muitas denominações, estão se conformando com o mundo, estão entrando nos moldes do mundo, estão aceitando casamento homossexual, estão aceitando aborto, estão aceitando os moldes do mundo. Então o mundo não vai perseguir essa igreja. Mas a igreja que é fiel à palavra do Senhor, a igreja que obedece os preceitos de Cristo, essa igreja vai ser perseguida. Essa igreja o mundo vai odiar. Em muitos dos autos dos processos dos mártires e daqueles que defenderam a fé cristã ao longo dos séculos, sempre há um questionamento deles. Por que o mundo nos odeia? Nós vivemos pacatos, castos, disciplinados, não fazemos nada de especial, não fazemos arruaça, nós ajudamos os pobres, nós ajudamos os enfermos, nós oramos pelos governantes. Por que o mundo nos odeia? Porque dentro de você existe uma luz, que é a luz de Cristo Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! O mundo vai nos odiar porque nós seguimos os preceitos de Cristo. Isso vai acontecer. Jesus nos diz aqui em João 15:19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O problema é quando o mundo está amando a igreja. Aí existe um problema sério. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então João está nos dando uma evidência. Você quer uma evidência de que você é salvo? João nos deu aqui. Quem ama seu irmão é salvo. É uma evidência de que você é salvo. Mesmo que o mundo nos odeie, nós não odiamos o mundo. O fato de amarmos os irmãos
é uma boa base de que nós estamos no caminho da vida eterna. Agora entenda, o amor não é a causa da salvação. Senão vai abrir um precedente, todo aquele que fizer o bem, todo aquele que amar será salvo. Não, o amor não é a causa da salvação. O amor é uma evidência da salvação. João trabalha nessa carta aqui 3 provas que vão identificar quem é um verdadeiro cristão. O teste doutrinário, o teste social, que é o amor, e o teste moral, que é a santidade. João está falando ao longo dessa carta sobre isso. E ele é enfático em afirmar que quem não ama permanece na morte. Permanecer na morte é a mesma coisa que andar nas trevas, não ter a verdade de Deus, não saber para onde ir e ser mentiroso e ser do diabo, que são os termos que João emprega aqui na sua carta. Então, queridos, uma grande evidência de que nós somos salvos é quando nós amamos aos nossos irmãos. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 2 pontos aqui sobre esse versículo. Primeiro, quem odeia é um assassino em potencial. Se o amor, que nós aprendemos no versículo anterior, é uma evidência da vida eterna, o ódio é uma evidência da condenação eterna, da morte espiritual. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. Todo aquele que mata alguém, ele tem ódio no coração antes de efetuar aquilo. O assassinato tem a sua origem no ódio. João Calvino chegou a afirmar que se desejamos que o mal aconteça ao nosso irmão, mesmo que não seja causado por você, você também é um assassino. Caim odiou e matou Abel. Esaú odiou seu irmão Jacó, planejou matá-lo. Absalão odiou seu irmão Aminon e o matou. Herodias odiava João Batista e desejou matá-lo. Então, queridos, o ódio, ele é a semente do assassinato. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 5, 21, 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus, ele abrangeu ainda mais a questão do ódio. Jesus disse que aquele que tem ódio no coração é um assassino. E a gente pensa muitas vezes, eu estou na graça, agora eu posso fazer o que eu bem quero. Não. A graça, ela nos dá mais responsabilidades. Porque Jesus nos amou de tal maneira. E esse amor, ele precisa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Você vai perceber que Jesus, ele não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir. Ele veio trazer à lei ainda mais entendimento. Jesus disse que o adultério não é apenas a prática, mas é quando cobiça na mente e no coração. E aqui ele está dizendo que aquele que tem ódio, ele já é um assassino. É por isso que Deus, ele não julga apenas a ação. Deus, ele julga a intenção do nosso coração. Ele conhece não apenas os atos, mas ele também conhece as motivações. Para Deus, quem odeia já é um assassino, pois a origem de um assassino é o ódio no seu coração. Queridos, se a marca de um salvo é o amor, a marca de alguém que não conhece a Deus é o ódio no coração. Uma pessoa salva, ela busca a edificação do irmão. Ela não procura a morte. Mas, pastor, eu não amo e nem odeio. Não existe meio termo. Ou você ama, ou você odeia.
Ah, pastor, eu não amo, não odeio, não faço nada. Se você não está fazendo nada, você está pecando também. Pecado de omissão. O apóstolo está negando aqui, não é que o apóstolo, quando ele chama para Caim de filho do maligno, e quando ele diz que Caim é um assassino, ele não está negando o perdão, mas ele está confrontando um pecado. Quer dizer, querido, que se eu tiver ódio no meu coração, se você tiver ódio no seu coração, ainda há chance para mim e para você nessa noite. Deus, ele quer tratar o nosso coração. Caim, ele foi considerado como patriarca antediluviano do mundo sem Deus. Ele foi considerado como o pai daqueles que não servem a Deus. Ele foi considerado como o pai daqueles que não amam a Deus, aqueles que não se arrependem do pecado. Como assassino que nunca se arrependeu. Ele não se arrependeu de ser confrontado por Deus, da oferta dele. Ele não se arrependeu de nada. Assim são aqueles que não querem buscar também o arrependimento no Senhor. O entendimento é claro aqui. Quem odeia seu irmão é um assassino em potencial. Como tal, não tem a vida eterna. Portanto, queridos, a falta de amor é uma evidência que a pessoa ainda não passou por um processo de conversão. Versículo 16, último versículo, vamos ler? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. João vai fazer uma transição aqui, vai sair do ódio de Caim para o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele interrompe esse contraste do amor para falar da verdadeira demonstração do amor. Ele mostrou aqui que uma grande evidência de que você ama é que você se sacrifica. Jesus, ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, um sacrifício próprio. Se o ódio, ele é negativo, ele procura o mal, ele quer destruir, o amor, ele é positivo, ele quer o bem, ele dá a vida pelos outros. Caim, ele foi um supremo exemplo do ódio. Jesus Cristo é o exemplo supremo do amor. Caim, ele odiou e quis a morte. Cristo nos amou de tal maneira que deu a sua vida por cada um de nós. O ódio de Caim produziu assassinato, o amor de Cristo produziu seu próprio sacrifício. Caim tirou a vida de seu irmão, Cristo deu sua vida por nós. O amor de Cristo não foi apenas de palavras, mas sobretudo de ação. Talvez você conheça alguém que diga, eu te amo, eu amo você, mas cadê a prática? Cadê as provas desse amor? Porque quem ama pratica o bem, quem ama demonstra com atitudes esse amor. Assim como Cristo deu sua vida por nós, João está nos dizendo aqui que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas pastor, eu tenho que morrer pelo meu irmão então? Não. A Bíblia está dizendo aqui para você dar a sua vida no sentido de serviço, de cuidado, de amparo a cada um dos irmãos. Cristo nos amou de tal maneira, ele é o maior exemplo. Cristo nos amou e deu a sua vida. Quem ama, dá. O marido que ama a esposa, dá presentes, dá cuidado, dá carinho. A grande prova do amor é dar algo a alguém. E Cristo deseja que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos dar em gestos de justiça, através de ações que nós amamos uns aos outros. Fique de pé, em nome de Jesus. O amor de Deus é o maior exemplo, é a maior doação. Deus deu o seu Filho por cada um de nós. E o que Deus pede de mim e de você nessa noite é isso, que possamos também dar a nossa vida em cuidado, em serviço
aos irmãos. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e analisasse a sua vida hoje. A Bíblia diz que quem tem ódio no coração é assassino. A Bíblia diz que quem tem ódio no coração precisa se arrepender. E hoje o Senhor, Ele está falando aos nossos corações sobre isso. Que nós precisamos pedir a Ele: Senhor, tira de mim esse sentimento, tira de mim esse ódio, tira de mim esse rancor, esse ressentimento, Senhor. Eu quero, Senhor, produzir frutos dignos de arrependimento. E o Senhor Jesus está nos dando essa oportunidade nessa noite, de você se arrepender, de cada um de nós que está aqui se arrepender hoje, e dizer: Senhor, eu não quero, Senhor, ter ódio no meu coração, mas eu quero produzir amor, Senhor. Eu quero ser luz, Senhor. Mesmo que o mundo me odeie, Senhor, importa mais agradar ao Senhor do que agradar aos homens. Por isso, Jesus, eu te peço, muda meu coração, Senhor. Eu me arrependo hoje, Senhor, e peço ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Comece a orar ao Senhor enquanto nós iremos cantar uma canção.